Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem? Eu sou o professor Helder Carneiro e estou aqui nesse super projeto, do Vestibular Dragão do Mar, em parceria com o Tiradentes Online, trazendo uma super dica para você, que vai fazer o Enem, ok? Uma dica de história geral, ok? Vamos pegar essa questão aqui e entender um pouco mais sobre a história da civilização grega. Vamos ao quadro. Olha só a questão. O que implica o sistema da polis é uma extraordinária preeminência da palavra sobre todos os outros instrumentos do poder. A palavra constitui o debate, o contraditório, a discussão, a argumentação e a polêmica. Torna-se a regra do jogo intelectual, assim como do jogo político, na configuração política da democracia grega, em especial a ateniense. A ágora tinha por função, ok? Pessoal, por gentileza, olha só, questãozinha sobre civilização grega, democracia grega. O Enem adora temas como esse, aliás, um tema clássico, ok? Então a gente tem que entender um pouquinho mais sobre essa civilização que é considerada o berço da civilização ocidental. E por que a civilização grega ela é tão importante? Olha só, vamos aqui ao quadro. Gente, olha só, as características gerais da civilização grega. Eu estou trazendo aqui 3 pontos importantes sobre essa civilização. O primeiro é de que essa civilização ela foi a grande responsável pela construção do modelo de pensamento do mundo ocidental. Então os gregos já se destacam neste ponto, ok? Detalhe. Um outro ponto importante sobre a civilização grega é justamente o fato de que esta civilização ela possuía o modo de produção escravista. E aí você poderia perguntar, mas Helder, o que é o modo de produção escravista? Gente, justamente essa civilização, a construção da sua sociedade era feita com base na exploração do trabalho escravo. Na Grécia Antiga, o escravo ele poderia ser constituído de 2 formas. Ou prisioneiro por guerra, ou escravidão por dívida, ok? Sendo que a escravidão por dívida, ela, depois de um certo tempo, ela acabou sendo abolida, tá certo? Um detalhe muito importante para você que vai resolver uma questão sobre civilização grega, é você entender justamente os períodos da história dessa civilização. E nós podemos dividir em 5 períodos. E eu vou aqui dar dicas importantes sobre cada um desses períodos. Quais são os períodos? Como vocês podem observar aí no quadro, vamos ao quadro. Nós temos o período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico, o período clássico e o período helenístico. Gente, voltando para mim aqui. Pessoal, olha só, cada um desses períodos tem uma característica importante. Por exemplo, o período pré-homérico foi nesse período que nós tivemos a construção, a constituição, a configuração do povo grego. No período homérico, nós vamos observar o surgimento das comunidades gentílicas, até a sua formação, até a constituição da polis. No período arcaico, nós estudamos justamente a história das polis gregas. No período clássico, o período das grandes guerras, o período do auge da democracia. E no período helenístico, o ponto principal, sem dúvida nenhuma, é justamente o governo macedônico, ou seja, o Império Macedônico, principalmente, é claro, o de Alexandre o Grande, tá certo? Rapidamente, sobre cada um desses pontos, Vamos ao quadro aqui. Olha só. Sobre o período pré-homérico, pessoal, é importante que você saiba que o povo grego ele é resultado da formação, da constituição, da união de 4 povos importantes. Aqueus, eólios, jônios
e dórios, tá certo? Inclusive os dórios foram os últimos que chegaram no mundo grego, tá certo? E detalhe, né, eles acabaram dando origem aí ao famoso povo espartano, que a gente vai já já comentar, tá certo? Um detalhe muito importante, né, nesse período é que com a chegada dos dórios, nós vamos perceber, né, a constituição da primeira diáspora grega, porque os dórios eram um povo muito violento, né, e chegou realmente dominando geral. A chegada dos dórios marca o fim do período pré-homérico e o início do período homérico. Vamos aqui ao quadro. Bom, pessoal, o período homérico, ele é o período onde nós vamos perceber a formação das comunidades gentílicas, né? Helder, o que era uma comunidade gentílica? A comunidade gentílica era uma comunidade onde todos os indivíduos que faziam parte dela tinham algo em comum, ou seja, eles tinham os mesmos ancestrais, ok? Tinham os mesmos ancestrais. Interessante ressaltar que, né, essa comunidade ela tinha um líder, que era o famoso pater, tá certo? Uma característica principal é de que essa comunidade gentílica ela não possuía propriedade privada. Porém, é claro que com o passar do tempo, né, o pater e seus herdeiros acabaram se apropriando dos excedentes produzidos. E isso acabou, né, fazendo com que surgisse a propriedade privada e essa comunidade gentílica ela acabou se desagregando, né? E a partir daí, pessoal, nós vamos ter, né, a formação das frátrias, a formação dos demos, das tribos, enfim, até a formação da polis. Quando nós temos a formação da polis grega, aí sim, nós temos o início do período arcaico. E é nesse período que nós estudamos a história das polis gregas. Helder, quantas polis gregas haviam no mundo grego? Gente, segundo o filósofo Aristóteles, o mundo grego possuía aproximadamente 300 polis. Mas você que vai fazer o Enem, você, na verdade, vai estudar as duas principais polis, Atenas e Esparta, tá bom? Atenas e Esparta. Vamos aqui ao quadro. Gente, dicas sobre Esparta, né? Características gerais, né? A polis espartana, ela tinha como característica principal o militarismo. Você já deve ter estudado nos livros que, sem dúvida, o povo espartano era um povo extremamente militarizado, tá certo? Um outro detalhe que marcou a polis de Esparta foi o laconismo. Era um povo que praticamente falava pouco, dizendo tudo, ou melhor, dizia tudo falando pouco. E um detalhe, eles eram extremamente xenofóbicos, eles não gostavam de estrangeiros, tá certo? Um detalhe muito importante, pessoal, sem dúvida nenhuma, e uma característica que já foi cobrada em inúmeros vestibulares, é o fato do militarismo espartano, né? Essa é uma marca principal da história espartana, tá certo? Vamos aqui ao quadro. Olha, é importante também, né, você dar uma olhadinha nas instituições políticas, tá certo? Espartanas. O detalhe principal aqui é que as principais eram justamente o Eforato, a Diarquia, a Gerúcia, tá certo? Essas instituições, elas marcavam, né, a história espartana. Indo direto para Atenas, que é justamente, voltando aqui para mim, indo direto para Atenas, pessoal, que é justamente o tema central, né, na nossa questão, Atenas, sem dúvida, possuía, né, uma característica um tanto diferente da de Esparta. A polis ateniense era cosmopolita, aceitava bem todos que vinham de fora. Os atenienses, eles eram grandes oradores. Os atenienses, na verdade, eles, de certa forma, desenvolveram aquilo que a questão ela está justamente a tratar, a democracia grega. E a democracia surgiu, sem dúvida nenhuma, na Grécia, criada por Clístenes, o pai da democracia. Interessante salientar, pessoal, que os gregos, eles não criaram apenas a democracia, mas criaram, né, diversos elementos que hoje estão presentes na nossa sociedade. A própria filosofia, né, sem dúvida nenhuma, o modelo de pensamento racional, como eu disse no início, né, deixaram contribuições importantes nas artes, né, no teatro, ok? Enfim,
os gregos, sem dúvida nenhuma, né, representam um berço da civilização ocidental. Um detalhe importante sobre democracia, aqui a democracia grega, a democracia ateniense, pessoal, comparada com a nossa, ela não era tão democrática assim, tá certo? Até porque, né, só poderia participar da vida política quem era considerado cidadão. E quem era considerado cidadão em Atenas? Apenas homens maiores de 18 anos, homens atenienses, filhos de pais e mães atenienses. Esses eram cidadãos. Ficavam de fora quem? Estrangeiros, mulheres e escravos. E detalhe, a participação na vida política ela era direta, diferente da nossa, pessoal. A nossa é representativa, né? Como você bem sabe, né? Nós, no período eleitoral, escolhemos os nossos representantes. Lá na Grécia Antiga, lá em Atenas, né, o cidadão ele participava diretamente, né, da vida política. Ele chegava nas praças, as ágoras, aquilo que a questão falou, e, né, de certa forma, falava em público, votava, né, participava ativamente, tá certo? Então essa é uma diferença crucial que você, ao estudar esse tema, tem que perceber. Tranquilo? Pessoal, rapidamente aqui, né, voltando aqui, por gentileza, ao quadro. A gente vai perceber, né, que mais à frente nós vamos ter o período clássico. O período clássico, gente, voltando aqui para mim, foi o período das guerras, das grandes guerras. E eu quero fazer aqui um destaque para as famosas guerras médicas, tá certo? As guerras médicas, guerras entre gregos e persas, nas quais, né, ou seja, vários conflitos que ocorreram, nos quais os gregos foram os grandes vencedores. Um importante detalhe, né, sobre, né, essas guerras médicas é que após elas, pessoal, nós tivemos aí também, né, uma outra guerra importante, que foi a Guerra do Peloponeso, Atenas versus Esparta. Você não pode deixar de dar uma olhadinha nisso. E, né, nesse conflito, o que é que acontece? Atenas perde. E aí Esparta ganha a hegemonia do mundo grego. Depois, novamente, guerra entre as polis gregas, ou seja, o mundo grego ele começa a guerrear entre si. E isso provocou a grande decadência dos gregos. De fato, um grande império que se aproximava, né, viu essa fragilidade e dominou facilmente, que foi o Império Macedônico. Sendo assim, inicia o último período da história grega, que é o período helenístico, né, que foi marcado pelo governo de Alexandre o Grande. Então, agora, né, depois dessas informações, eu quero te chamar para a questão. Vamos aqui ao quadro. Então, como eu falei, né, o período helenístico, que é marcado pelo governo de Alexandre o Grande. Então, olha a nossa questãozinha aí. O que implica, né, o sistema da polis é uma extraordinária preeminência da palavra sobre todos os outros instrumentos do poder. A palavra constitui o debate, o contraditório, a discussão, a argumentação e a polêmica. Torna-se a regra do jogo intelectual, assim como do jogo político. Na configuração política da democracia grega, em especial a ateniense, a ágora tinha por função, olha as nossas opções, item A, agregar os cidadãos em torno dos reis que governavam em prol da cidade. Gente, voltando aqui para mim, olha, a gente viu que o que marcou realmente a democracia foi a participação direta daqueles que eram considerados cidadãos, que se reuniam nas praças e, enquanto cidadãos, tinham os direitos iguais, eles podiam, né, tinham os direitos de falar em público e ainda tinham o direito de ocupar cargos públicos. Isonomia, isegoria e isocracia. Não esqueçam essas três palavrinhas. Olha o item B. Permitia aos homens livres o acesso às decisões do Estado expostas por seus magistrados? Não. Constituía um lugar onde o corpo de cidadãos se reunia para deliberar sobre as questões da comunidade? E aí, o item C, encaixou direitinho? O item C, sem dúvida, é o item correto, pessoal. Não? Tá aí. Era justamente na ágora onde os cidadãos debatiam, discutiam e decidiam a vida da polis. Ok? Espero ter ajudado. Até a próxima e sucesso no Enem!